Nas últimas semanas eu trouxe para vocês muitas informações novas aí envolvendo os mutantes. Eu falei um pouco sobre a nação mutante, né, chamada de Krakoa, o Conselho Silencioso e os mutantes de nível Ômega. E fiz também um vídeo falando sobre Arakko e os mutantes e como que eles vivem nessa também outra civilização mutante que existe. É muito importante vocês assistirem esses vídeos antes, né, que eu mencionei um pouco de Arakko, de Krakoa, da origem, né, dessa ilha mutante e como os mutantes foram parar nessas ilhas e como que eles estão construindo toda uma civilização nova em volta disso. Principalmente o vídeo de Arakko, cara, que vai casar muito com esse vídeo aqui. É óbvio que eu vou dar algumas breves explicações aqui sobre os acontecimentos, né, para contextualizar cada personagem, só que o conteúdo completo mesmo sobre Arakko e Krakoa estão nos outros vídeos. Arakko, então, foi uma adição recente e nova nessa fase dos mutantes nos quadrinhos e trouxe com ela novos e poderosíssimos mutantes de nível Ômega. E se você quer saber um pouco mais sobre esses novos personagens, já se ajeita aí, cara, se prepara, porque veremos aqui agora os mutantes nível Ômega de Arakko. Quem são eles? Quais são os seus poderes? Deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Caio, se você não me conhece, trago vídeos pra vocês aqui todos os dias e vamos nessa. Mutante nível Ômega de Arakko número 1, Gênesis. Gênesis era a antiga esposa do vilão Apocalipse e liderava ao lado dele a ilha de Okara, a ilha completa de Krakoa e Arakko antes delas se separarem. Gênesis então liderou o exército de mutantes na luta contra a horda demoníaca de Ameth e estava, né, vencendo essa horda de demônios. Porém, com a chegada do Aniquilação, o deus de Ameth, né, dessa dimensão demoníaca, surgiu uma proposta de paz. A Aniquilação propôs um teste que, caso Gênesis passasse, a paz seria posta em prática. Mas mesmo ela passando no teste, a guerra continuou, pois só ela sabia dos reais acordos de paz e não quis aceitar. Depois da mutante Iska trocar de lado na guerra, né, isso eu vou falar mais claro mais pra frente um pouquinho, ficou claro que eles não poderiam vencer aquela luta contra aqueles demônios. Ficou então decidido que Arakko e os seus mutantes seriam selados na dimensão de Ameth, nessa dimensão demoníaca, para deter a invasão na Terra, enquanto Apocalipse e Krakoa ficariam aqui na dimensão da Terra. E aqui da Terra, o Apocalipse iria conseguir se preparar para uma possível nova invasão. Ao entrar em Ameth, nessa dimensão demoníaca, Gênesis e os seus mutantes estabeleceram uma sociedade e barreiras de proteção contra a Aniquilação e os seus servos demoníacos. Lembrando que eu também expliquei tudo isso no outro vídeo de Arakko. Após séculos então de batalhas, Gênesis fica cara a cara com o Aniquilação e o derrota em uma batalha incrível, matando o personagem no processo. Sem um líder para liderar esses demônios perderam totalmente o controle e focaram em massa em atacar a civilização de Arakko. Mesmo relutante, não querendo muito, Gênesis vê a única opção. Ela toma o posto de novo, a Aniquilação, né, e toma pra si esse poder demoníaco. Agora então ela lutava contra os seus antigos aliados. Mais tarde, Apocalipse foi capaz de libertá-la dessa influência do Aniquilação e tomou pra si esse posto de líder dos demônios. Só que ele conseguiu manter um controle maior, então conseguiu forçar, né, as forças de Ameth, né, os demônios ali, a se renderem. A sua mutação não foi muito bem especificada, mas sabemos que Gênesis é a única capaz de vencer o Aniquilação em um combate direto, além também de ter liderado o exército de Arakko com vários mutantes por anos. A gente viu um pouquinho também que ela demonstrou um poder de controlar mentalmente a vida vegetal e possui um tempo de vida maior do que o humano comum, né, ou também um mutante comum. Só que, como eu falei, mutantes de nível Ômega de Arakko acabaram de ser introduzidos nos quadrinhos, então seus poderes ainda vão ser explicados muito mais pra frente, cara. O que a gente tem aqui agora é apenas o básico desses personagens. Alguns têm um desenvolvimento um pouco maior, já outros nem tanto, mas mesmo assim, vem comigo. Número 2, temos a mutante Iska. Iska é, sem sombra de dúvidas, uma das mutantes de Arakko que mais ganharam destaque, e muito disso vem por conta do seu poder mutante. Ela é a irmã mais nova da Gênesis que eu citei, né, e um dos vários mutantes que viveu na ilha de Okara, né, aquela ilha primordial lá, antes de Krakoa e Arakko se dividirem. O seu principal passatempo era praticar alguns jogos com outros colegas mutantes, mas com o tempo ela começou a se distanciar desses mutantes, pois ela simplesmente não perdia nesses jogos, cara. Ela nunca perdia. Esse foi o início da sua manifestação, dos seus poderes. A sua mutação lhe garante uma total invencibilidade e graças a esse poder, ela foi de extrema importância nas batalhas contra as hordas demoníacas de Ameth, tendo vitórias incríveis
todas as batalhas que ela já participou. Afinal, o poder dela é de adaptação para ela sempre vencer. Como eu expliquei no primeiro vídeo sobre Araku, o poder dela não é o da onipotência, e sim o da invencibilidade. Quando ela está em um time que claramente vai perder, os seus poderes não vão garantir a vitória magicamente. Ao contrário, eles vão forçar a personagem a trocar de lado e ir para a equipe que vai vencer, no caso os inimigos. Um poder forte, mas com uma enorme desvantagem, como vocês podem ver, né? A traição. Pois é, cara, o poder dela vale tudo, né? Então até mesmo trair os seus amigos, aliados. Eventualmente, a batalha contra Amath terminou e Araku se juntou à outra metade aqui da Terra. Iska, por sua vez, tomou posse de um dos assentos no Grande Anel de Araku e enviou 3 mutantes nível Ômega para ajudar o Magneto a terraformar Marte, para depois conseguirem teletransportar toda a civilização de Araku para Marte. Então, além dos poderes, ela também tem assim uma influência e importância muito grande. Seus poderes, além da invencibilidade, são também a manipulação da probabilidade, né, a seu favor, e uma leve metamorfose que ajuda o seu corpo a se adaptar dependendo ali da batalha. E os seus poderes também não podem ser desligados. Ela sempre vai conseguir se tornar invencível perante alguma situação. Em terceiro lugar, temos mais um mutante nível Ômega de Araku, e esse aqui também é bem famoso, o Tarn. O Tarn é um híbrido nascido da junção dos mutantes de Araku com os demônios do Aniquilação. O Tarn se tornou o amante da mutante Iska após os seus poderes obrigarem ela a trocar de lado durante a guerra das duas raças. Depois da Gênesis se tornar um com o Aniquilação, o Tarn e os seus aliados fixaram suas bases dentro de Araku. Dentro da ilha, eles vigiavam todos que tinham pensamentos contrários ao seu grupo e os mandavam inclusive para uma prisão onde vários mutantes ali de Araku foram torturados. Por conta da sua participação direta nessas prisões, ele se tornou uma figura odiada em Araku, mas em algum momento ele reivindicou um local no Grande Anel de Araku, o Grande Conselho de Araku dos mutantes mais importantes, e se tornou inclusive um dos líderes dessa nova nação. Em uma outra circunstância, nos quadrinhos, ele tentou convencer o resto do Conselho de Araku a atacar toda a Krakoa e os seus mutantes, algo que inclusive foi negado por todos, mas pela sua insistência, a Tempestade o desafiou para um duelo, e mesmo a batalha tendo sido assim complicada, a Tempestade acabou vencendo. Afinal, a Tempestade é sinistra. Mais tarde, depois, Abigail Brand convenceu o Vulcano a também desafiar o assento do Grande Círculo de Araku, pertencente ao Tarn, porém, o Vulcano acabou sendo derrotado e morto pelo Tarn. Só, meus amigos, que antes de sair da arena, o Tarn foi desafiado novamente, só que pelo Magneto, que acabou depois matando o Tarn e pegando, né, pra ele próprio aquele assento. O Tarn é um mutante nível Ômega com a manipulação biológica. Com isso, ele pode retirar o poder de outras pessoas e dar poderes para outras pessoas e mutantes, reverter o envelhecimento e desfiguração com o pensamento. Então ele pode modificar o corpo das pessoas e das coisas com pensamento. É dito que ele também possui telepatia, telecinese, super força e pode usar teletransporte através ali de algumas magias que ele aprendeu em Araku e nessa dimensão demoníaca de Amath, né, que ele vivia. Número 4, temos o mutante Idil. Idil é um mutante que viria a se tornar um alto profeta de Araku e foi criado também, inclusive, ao lado do Alto Invocador, que é filho do próprio Cavaleiro da Guerra do Apocalipse, cara, e neto da Gênesis. Graças ao seu status como mutante nível Ômega, ele se tornou parte também dos membros do Grande Anel de Araku, desse conselho importante. Ele teve uma visão que Araku iria cair para as forças de Amath e inicialmente a Gênesis riu da cara dele, mas depois decidiu levar essa informação a sério e liderou um exército contra os demônios de Amath. Os seus poderes nível Ômega, né, como esse título de profeta sugere, é o da precognição, ou seja, ele pode ver o futuro, além de também ter uma longevidade muito avançada, como todos os mutantes de Araku. Porém, após ele ter tido ali uma visão envolvendo a morte da própria ilha de Araku, ele acabou ficando cego, mas ainda continua com seus poderes. Número 5, temos a mutante nível Ômega de Araku, Raiz Vermelha. Raiz Vermelha é uma mutante que possui a capacidade de se comunicar com a ilha de Araku, e por isso ficou conhecida como Voz, um papel bem semelhante ao mutante Cifra lá em Krakoa, que eu também já expliquei pra vocês. Ela é portadora de uma espada nomeada de Alívio e se juntou aos portadores da espada em Araku, um grupo montado ali pra enfrentar os portadores da espada de Krakoa e vice-versa. É uma confusão, mano. É um querendo derrotar o outro, sempre tem isso nas histórias, famoso clichê. Tudo isso aconteceu também porque quando o Apocalipse, né, levou um grupo de mutantes pra outra dimensão, eles foram imediatamente emboscados pelos primeiros cavaleiros do Apocalipse junto do personagem Invocador. E aí, pra encerrar essa luta que tava criando uma confusão ali, uma personagem chamada de Saturnine ofereceu a eles entrarem em um torneio de campeões, onde ambos os lados aceitaram por não ter muitas escolhas. Cada lado teve os seus campeões escolhidos magicamente e receberam as suas armas nesse processo, sendo a
espada Alivium, a arma da Raiz Vermelha. Durante o torneio, ela ganhou diversos desafios com a ajuda dos seus poderes, mas acabou sendo presa por um mutante chamado de Madjin Jaspers, o que foi uma surpresa, já que até então, esse personagem que apareceu era um personagem dado como morto, e ele simplesmente apareceu, sendo que ele é um dos seres mais fortes já criados no universo da Marvel, e até mesmo estranho ele não aparecer na lista de mutantes nível ômega oficiais, né, que a Marvel já liberou pra gente, ao lado de outros mutantes manipuladores da realidade. Isso se ele ainda tiver os mesmos poderes, é claro. Mas voltando aqui pra personagem, ela possui os poderes de se comunicar com a flora e também com a terra, além de conseguir decompor material orgânico. Número 6 temos Ora Serrata, mais um dos membros do Grande Anel de Araco. Ora Serrata é responsável por atuar como o arbítrio final nas questões legais da ilha mutante de Araco. Ele reivindicou esse assento após um duelo até a morte contra o seu predecessor, Wulcast. Isso depois que Wulcast, né, levou os mutantes a terem a maior derrota militar de toda Araco. Graças aos seus grandes deveres com a sua nação Araco, ele perde com frequência as reuniões desse Grande Anel, mas está sempre presente nas votações de grande importância. Ele tem como poder nível ômega o apagamento da existência, e o povo de Araco até mesmo o trata como uma arma secreta. Mano, o cara tem tipo o Hakai, do deus da destruição lá de Dragon Ball Super. Mas assim, os seus poderes aqui têm limites, aonde ele só pode apagar da existência aqueles que se submetem às suas leis e ao sistema legal que ele representa. O eterno Uranus, por exemplo, não foi apagado, já que ele só obedece ao sistema das leis criadas pelos Celestiais, sendo então o único ponto fraco dos poderes desse personagem, mas ainda assim é bem poderoso. Próximo mutante nível ômega, Lodus Logos. Esse aqui infelizmente é um personagem que ainda não foi muito bem desenvolvido, obviamente como a maioria, né, é difícil ter informações sobre eles, mas ele faz parte do Anel de Araco, responsável pela cultura, arte e poesia, sendo essa a sede dos sonhos. Depois dele se juntar ao Anel, ele até mesmo se aproximou da Tempestade. Ela por sua vez buscava alguém para substituir o Magneto nesse conselho silencioso, mas o Lodus recusou a proposta. Depois do ataque do Uranus ao planeta Marte, ele propôs uma direção nova no conselho, e a Tempestade também concordou. A Tempestade então cedeu a ele a sua vaga de regente do Sol, a sede, né, de todos ao nosso redor, enquanto ela mesma assumiu depois o lugar do Magneto na sede da Perda. Os poderes desse mutante são da metalogênese verbal, sendo capaz de criar qualquer quantidade de metal com as suas palavras. Com suas palavras, ele então pode controlar tanto a quantidade quanto também a forma do metal que irá ser criada. É um poder bem diferente, bem interessante e poderoso. Mais um temos Lactuca. Lactuca faz parte da sede da ilha do Anel de Araco e foi de extrema importância para que a ilha fosse também enviada para Marte. O seu poder é o da consciência espacial, sabendo a localização de onde está qualquer coisa. Não se sabe ainda ao certo a extensão desses poderes, mas há citações que indicam que abrange inclusive todo o multiverso. Com esse poder, ela foi capaz de guiar os mutantes para a exata localização de Marte, enviando Araco em segurança para o planeta vermelho. Foi um dos primeiros mutantes a contrariar o Tar na tentativa de atacar Krakoa, e disse também que a sede do Dia em Araco o esmagaria caso ele tentasse qualquer coisa. Afinal, ele que lidera essa sede do Dia. Mais um temos Sobunar. Sobunar é um mutante que veio de uma antiga linhagem de mutantes aquáticos. Durante a ida de mutantes a Marte, ele deu uma parte do seu sangue para dar ao planeta oceanos inteiros, cara. Então, olha o nível de poder desse cara. Ele possui o poder do sangue oceânico. Muito conveniente, né, para quem vai terraformar um planeta. Mas tudo bem, né? Forçação de roteiro, mas a gente aceita. Graças a isso, o corpo do Sobunar contém todo um sistema biológico marinho que pode reidratar todo o mundo. Mas, novamente, a extensão e explicações melhores sobre esses poderes ainda não temos. Mas vale a citação aqui para vocês. Número 10, temos o mutante Shilo. Shilo é um mutante que também é um aglomerado de insetos. Ele ocupa a sede da história na mesa do Crepúsculo e é consultado para questões de folclore e registros históricos, tipo um bibliotecário. Ele foi enviado pela mutante Isca ao Magneto para ser um dos mutantes que também iriam ajudar na terraformação de Marte. E isso também se deve graças aos seus poderes de nível ômega de moldar a Terra e as pedras, né, da forma que ele quiser. Na verdade, foi mostrado que ele próprio conseguiu se fundir com o próprio planeta Marte para fornecer, né, esse planeta nutrientes, elementos e minerais, junto também de uma atmosfera respirável. Após ele terminar o trabalho, ele criou um local chamado de Vale dos Caídos, onde tinham estátuas ali do Apocalipse e da Gênesis, né, que foram os inspiradores, os antigos criadores ali de Araco, né, de Krakoa e tudo mais. Mais uma mutante super interessante, Rainha Metamorfo. A Rainha Metamorfo não teve o seu nome apresentado, afinal, nem deu tempo ainda, cara, as histórias são muito recentes. Ela fazia parte também do Grande Anel de Araco, ocupando o lugar que hoje pertence, inclusive, à Tempestade. Ela até mesmo
mesmo já foi a regente interina em tempos de paz. Mas a Tempestade a desafiou para um duelo por esse assento, e durante a batalha ela escolheu morrer ao ceder o seu lugar. Os seus poderes são de copiar completamente a aparência e o poder do seu oponente no auge. Um poder extremamente poderoso, meio que ela mistura os poderes da mística, né, dos X-Men lá, da Irmandade de Mutantes, com os poderes da vampira, só que ainda mais tunado do que isso, porque ela copia o poder no auge do personagem. A Tempestade só foi capaz de vencer ela porque a Tempestade conseguiu congelar a mutante antes dela terminar a transformação que ela estava tendo ali, então ia acabar pra Tempestade. Por enquanto é apenas isso que temos de informações sobre ela, mas assim que sair mais coisas eu trago pra vocês. Por isso, se inscreve no canal. E número 12 temos o mutante, o Cash. O Cash era um mutante de nível ômega com um poder muito diferente. Ele tinha a capacidade de invocar deuses. Em algum momento ele se tornou detentor da sede da lei no Grande Anel de Arakko, e é dito que há 600 anos atrás uma desordem civil assolou o país mutante, e nessas horas os Araki, né, se submeteram à sede da lei, dando poder executivo completo ao personagem. Ele então utilizou seu poder mutante para convocar 30 deuses para liderar e aconselhar o povo, mas sob essa liderança o país sofreu a maior derrota militar de todos os tempos, com legiões inteiras de pessoas mortas. A rainha do povo, em cima do Cash, levou a revolta ali da população e o mutante Ara Serrata a desafiar esse personagem pelo seu assento. Como então um novo membro da sede da lei, Ara Serrata sentenciou o Cash ao desmembramento com sustentação de vida. É complicado. A sua cabeça foi arrancada e mantida viva para destruir qualquer deus que pudesse atormentar o povo de Arakko, mas após abusarem desse poder, eles finalmente conseguiram e decidiram matar o personagem. Por enquanto, são esses os mutantes níveis ômegas de Arakko que foram apresentados pra gente. Assim que tiver mais informações, eu trago pra vocês. Tá saindo vídeo todo dia, então se inscreve no canal pra não perder nadinha. Até amanhã.